Olá, pessoal, mais uma vez com vocês o professor Janduí, de Biologia, para mais uma aula aos alunos do ciclo 5. Desta vez falando sobre tecidos. Lembrem-se de que o nosso corpo é formado por minúsculas estruturas denominadas células. As células se juntam e formam os tecidos. Então vamos falar dos tecidos animais, tomando como modelo o ser humano. Existem 4 tipos de tecidos, os quais nós vamos estudar agora durante essa aula. Então, tecidos são conjuntos de células com funções parecidas, ou seja, com forma e funções semelhantes. Os tecidos formam os órgãos do corpo humano, como coração, pele, músculos e assim por diante. Existem 4 tipos principais de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Importância: entender os tecidos ajuda a compreender como o corpo funciona, como se protege, como se move e como nós sentimos as sensações que nos cercam, né? Todos os sentidos, os estímulos, eles são detectados do meio ambiente, transferidos ao sistema nervoso central, para que nós possamos, assim, fazer a detecção das sensações. Isso, claro, tem a ver com tecidos. O tecido epitelial, ele reveste o nosso corpo e os órgãos. A pele, por exemplo, sua parte mais externa, é constituída por tecido epitelial. Mas o tecido epitelial também ele vai revestir os órgãos ocos, vai forrar os órgãos internamente. Por exemplo, o forro da boca, a gente chama de mucosa oral, forrinho interno do nariz, mucosa nasal, o forro interno do estômago, mucosa gástrica. Então, o revestimento dos órgãos, em geral, é feito por tecido epitelial. E então ele tem como função de proteção, né, de absorção, de secreção, e a pele é, por exemplo, um órgão que tem na sua constituição tecido epitelial. Aqui nós temos uma figurinha representando o tecido epitelial, ou seja, as suas células são bem juntinhas, com quase nenhum material entre elas. Já o tecido conjuntivo, ele tem a função de ligar um tecido ao outro, de sustentar o nosso corpo, porque ele forma o nosso esqueleto, né, através dos ossos. Ele protege também, né, ele confere proteção, né, porque o nosso sangue tem um componente em na sua formação, digamos assim, utilizando uma linguagem simples, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, e eles são células de defesa. E o sangue é um exemplo de tecido conjuntivo, né? Então, o tecido conjuntivo forma órgãos, cartilagem, a gordura do nosso corpo, né, que é o tecido adiposo, forma o sangue. Lembrando que o nosso sangue, né, ele é constituído por células, e as células que compõem o nosso sangue, né, formam o tecido, um tipo de tecido que é o tecido conjuntivo. O sangue tem uma parte sólida, que é formada por células, e a parte líquida que a gente chama de plasma. Então, o sangue atua no transporte de oxigênio e, portanto, essa é uma função importante do tecido conjuntivo, né, atuar nesse sentido. E, ao formar os ossos que sustentam o nosso corpo, a gente pode também atribuir essa função ao tecido conjuntivo. Ao contrário do tecido epitelial, o tecido conjuntivo tem células afastadas. Note que aqui o tecido epitelial tem células bem juntinhas, o tecido conjuntivo tem células afastadas, portanto, com muito material entre elas. Essa é a principal diferença.
Tecido muscular, como o próprio nome diz, forma os músculos, né, que possibilitam os movimentos do nosso corpo, né, desde o batimento cardíaco a todos os movimentos que fazemos, né, ao levantar o braço, andar, correr, né, piscar o olho, o coração que bate, né, músculo contraindo e relaxando. Então, tudo isso são funções relacionadas ao tecido muscular. As células do tecido muscular, em geral, são células longas, compridas, com capacidade de contrair e de relaxar. E o tecido muscular ele é dividido em três grupos. Tecido muscular esquelético, cuidado, não significa dizer que esse tecido forma o esqueleto, nada disso. Formam os músculos que estão presos ao esqueleto através dos ligamentos e através dos tendões. Então, como esse conjunto de músculos está preso ao esqueleto, então a gente chama de músculo esquelético, né? O músculo do braço, da perna e assim por diante. O músculo cardíaco, como o próprio nome diz, forma o coração. O músculo liso forma órgãos internos, como o estômago, o intestino, né? E assim por diante. Beleza? Tecido nervoso tem a função de receber e transmitir mensagens do corpo. É formado por neurônios e outros tipos de células, mas as principais células formadoras do tecido nervoso são os neurônios. Aqui a gente tem o desenhozinho de um neurônio. Importância geral dos tecidos. Cada tecido tem uma função essencial no nosso corpo, né? Os tecidos juntinhos formam os órgãos, que juntinhos vão formar os sistemas, e todos os sistemas juntos formam o corpo. Ok, né? Então, assim, eu posso me despedir de vocês da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês recapitulem a aula e não esqueça de responder os exercícios lá no Google Forms, né, a respeito da aula de hoje. Ok? Um abraço e até a próxima aula.